Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula de produção de texto, tá? Então, nas outras aulas eu já venho falando do que? Tipos de textos, né? Então, gêneros textuais, para que você consiga identificar esses textos. Mas, para isso, o que temos que ter? Nós temos que ter uma linguagem, não é isso? Então, existem duas linguagens, a formal e a linguagem não formal. Como eu coloquei aqui o conteúdo, linguagem formal e linguagem não formal. Essas duas linguagens, elas são usadas no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na escola. Vai depender do quê? Vai depender do ambiente em que eu estou. Tá? Para que eu dê início a essas linguagens, eu vou falar um pouco da linguagem visual, oral e a escrita. É o que trabalhamos no nosso dia a dia, porque a linguagem oral é o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando com vocês, eu estou conversando, eu estou dando minha aula, estou explicando o conteúdo. A linguagem visual é aquela linguagem de imagens. Então, geralmente essa linguagem visual, você vai olhar a imagem e tentar interpretar. Lembra que nós trabalhamos a interpretação? E tentar interpretar o que essa linguagem vai passar, vai transmitir para você. Então, às vezes, nós vemos lá um símbolo e o cigarro, né? Mas só que não está dizendo ali, não fume. Está dizendo? Não está. Mas logo que você tem um conhecimento dessa linguagem visual e conhece, você já sabe que quer dizer o quê? Para não fumar. Fumantes, aqui não. Entendeu? Então, a linguagem visual, você não precisa estar escrito nada embaixo, identificando o que aquele cigarro quer dizer. Fumantes aqui não, é aquela imagem que geralmente estou no hospital, né? Para não conversar alto, para não gritar, silêncio. Então não é preciso eu estar colocando lá embaixo silêncio, vocês não podem estar gritando, porque tem pessoas aqui que estão doentes, que estão com muita dor, que precisam de uma sala silenciosa, de um ambiente sem barulho. Não precisa. Então, ao ver a imagem, você já consegue identificar o que está transmitindo a ideia. Então, essa é uma linguagem o quê? Visual. A imagem, então você já consegue. Claro que você não vai entender todas as imagens, porque tem imagens que as pessoas colocam ali, mas você não consegue interpretar, identificar. Eu não consegui entender qual a ideia que a pessoa quis transmitir a partir desta imagem. Acontece. Porque eu posso estar interpretando de uma forma, mas a colega aqui interpretou de outra forma. Então, há várias interpretações. É igual como eu falei do silêncio. Tá lá. Eu interpreto que não é para falar alto, fazer barulho, estar no celular, escutar música, Algumas pessoas interpretam que não é para conversar de maneira alguma,
que eu posso estar incomodando. Vocês perceberam que há várias interpretações das linguagens, né? Então, eu falei da linguagem oral, da linguagem visual, e a escrita é o que todos nós conhecemos a partir de 2 anos de idade, quando nossos pais colocam na escola, e aí a gente vai começar a aprender a trabalhar nossa coordenação motora, né? Pintando, cobrindo. Então eu vou estar trabalhando aqui a minha coordenação motora para que lá nos meus 6 anos, que é o primeiro ano, eu consiga escrever meu nome, eu consiga escrever um bilhete, uma frase, não é isso? Então, a intenção é essa, é evoluir, né, para que a gente consiga ter um entendimento melhor. Mas e aí, o que isso tudo tem a ver? Eu falei da linguagem oral, falei da linguagem visual, falei da linguagem escrita, não é isso? Mas ninguém nasce falando, né? Ninguém nasce gritando. Nunca vi isso. Claro que grita porque tá com fome e tem que mamar, mas tá só ali o quê? Chorando. Isso não é um tipo de fala. Então, a partir do momento que você vai crescendo, quem é que dá os primeiros encaminhamento para que você tenha uma linguagem? Família. É a nossa família. Então é a nossa família que direciona para que a gente tenha essa linguagem, não é? Então a linguagem de ensinar a beber água, ensinar a chamar alguma coisa, ensinar a pedir desculpa, ensinar a esses comportamentos, é a família. O primeiro contato da linguagem é a família. Mas só que aí, essa linguagem é o quê? Essa linguagem, ela é informal. Essa linguagem é familiar, é do nosso dia a dia. Mas só que essa linguagem, ela está errada? Não, não está errada. Dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do ambiente, essa linguagem não está. É nossa linguagem cotidiana, né? Que a gente tem com nossos amigos, a gente tem com uma pessoa mais íntima, a gente tem essa linguagem com a nossa família, como eu já falei. Então não está errado. Essa é uma linguagem, como eu falei, formal, é a linguagem coloquial, certo? Essa linguagem aqui formal, como é que vamos aprender, identificar, colocar os verbos no lugar certo, conseguir se expressar diante, vou colocar aqui o exemplo do pastor, diante de um advogado. Claro que você vai chegar para falar com o advogado, você não vai chegar lá, e aí, doido? Jamais, nunca. Porque a linguagem dele é diferente, é uma linguagem formal. Mas para isso você tem que também trabalhar essa linguagem formal. Aprendemos só na escola essa linguagem formal. É o primeiro passo na escola, é quando o professor coloca como você pode estar trabalhando o adjetivo, os substantivos, os verbos. Aí vem essa linguagem formal aqui. Então essa linguagem formal, onde é que eu posso estar usando? Essa linguagem formal, pessoal, vocês podem estar usando no ambiente de trabalho, na igreja, na escola. Na verdade, você pode estar usando em qualquer lugar, dependendo da situação,
do ambiente e das pessoas. Mas é preciso estar usando essa linguagem? Gente, é importante, porque geralmente quando você não consegue se expressar, não consegue colocar as palavras com sentido, com coerência, você, dependendo do lugar, se é do trabalho, algumas pessoas já te olham de maneira já, tipo, mais ou menos assim, a Andréia não sabe se expressar, a Andréia fala muito da gíria, a Andréia fala umas palavras que eu não entendo. Isso atrapalha um pouco. Então, preste bem atenção na hora que vocês forem se expressar, for conversar com alguém. Procurar não usar muitas gírias, porque as gírias elas atrapalham no conhecimento, no comportamento de vocês. Então, como eu falei, vocês não vão chegar com o médico quando ele chega, falar, e aí doido, fala maluco, porque essas palavras elas são coloquiais. Pode estar usando? Pode, mas com uma pessoa mais íntima, com a família, com os amigos, tá? É aí que vem a linguagem formal, que é a linguagem coloquial. E a linguagem formal você já usa já no seu ambiente de trabalho, para numa entrevista de emprego, é muito importante, tá? Então, colocar as palavras com coerência, procurar usar de forma certa a concordância verbal e a concordância nominal. Isso aí vocês têm que estar trabalhando, mas é só como é que eu posso estar usando melhor a minha expressão, a minha oralidade. A leitura, ela ajuda muito. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm o hábito da leitura. Mas o que eu posso estar falando para vocês? Ah, mas eu não gosto de romance. Tá, tudo bem. Não é só romance que tem. Gente, procura outra leitura, uma leitura que vocês gostam, entendeu? Porque isso vocês vão aprender novas palavras e vocês vão conseguir se expressar melhor. Outra informação, a questão de abreviações. Procurem, eu sei que é muito mais rápido você passar uma mensagem abreviando tudo, mas uma hora você vai precisar escrever aquela palavra correta. Mas como tudo foi abreviado, não vai conseguir, não vai lembrar. Então, procurar fazer as colocações na hora certa, fazer as colocações, as expressões com coerência, com sentido, de forma sucinta, com que as pessoas com que vocês vão conversar vão ter o entendimento da fala de vocês. Porque às vezes você começa a falar, começa a se expressar, mas a pessoa que está ali não está entendendo nada. Você não está colocando as suas expressões, não está fazendo uma organização de ideias. Você está só falando, não está falando coisa com coisa, vai falando e tem pessoas que não conseguem identificar, interpretar a sua mensagem. Eu coloquei aqui, ó. Trago para vocês pão. Trago para vocês pão. Então a gente já sabe que é para vocês pão. Mas aí vocês já abreviou, né? E aí cada concordância verbal não está tendo. Eu trouxe para vocês pães. Então eu tenho que ter cuidado com essa concordância verbal e nominal,
É claro que as duas mensagens eu entendi, né? Vocês entenderam. Mas o que acontece? A primeira é coloquial, é informal. Eu posso estar falando dessa forma, não é bom, mas se você procurar melhorar para que tenha um bom entendimento e a sua expressão as pessoas conseguirem entender, vai ser bom para quem? Para vocês. Então, sempre que vocês estiverem em ambiente de trabalho, no ambiente da escola, procurem se expressar com a linguagem formal, para que as pessoas tenham um entendimento do que você quer passar. Então, você fazendo dessa forma, você consegue transmitir a sua ideia de forma clara, ok?